Bom dia para você que acompanha a IPP TV, a sua TV missionária. Bom dia para você que desejou começar o seu dia meditando na palavra do Senhor, ouvindo a sua voz, refletindo sobre as coisas de Deus. Não tem jeito melhor da gente começar o nosso dia. Esse é o programa Vida Devocional. Meu nome é Alceu, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, e hoje vamos dar sequência a uma série de estudos que estamos fazendo na Carta aos Hebreus. Então, você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá no Novo Testamento, na Carta aos Hebreus. Nós estamos estudando a cada encontro aqui um trechinho da carta, e hoje estamos no capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te convidar a colocar nos comentários do nosso programa aí o seu pedido de oração. Ao final, nós vamos fazer a oração, vamos orar todos juntos e vamos colocar os pedidos que forem postados aí no campo dos comentários, diante do trono da graça do Senhor, com fé de que Ele nos ouve em nome de Jesus, tá bom? Então, se você tem um pedido de oração, coloque aí, nós vamos orar ao final do programa, colocando esses pedidos nas mãos do Senhor. Bom, então, Hebreus capítulo 3, nós vamos ler nesta manhã, do versículo 1 até o 6. Já estudamos em outras oportunidades o capítulo 1, capítulo 2, você pode depois olhar na playlist aí da IPP TV e encontrar os demais estudos. Hoje estamos no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Nós somos a família de Jesus, nós somos a casa de Jesus, é o tema da meditação desta manhã. Espero que você já tenha aberto aí a sua Bíblia. Eu vou ler aqui o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra tem a casa do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a Ele que fale conosco nesta manhã. Baixe sua cabeça, vamos falar primeiramente com Deus. Senhor, acabamos de ler a sua palavra e de ouvir a tua voz. Te pedimos então que o Senhor agora abra o nosso coração e fale conosco, Pai, nos consolando, nos dirigindo, nos corrigindo, nos fortalecendo, nos fazendo, ó Pai, por meio da tua palavra, tudo aquilo que o Senhor pretende em nossas vidas. Pedimos a tua iluminação para cada irmão e irmã, cada pessoa que assiste agora a essa transmissão e para aqueles que ainda assistirão ao vídeo no futuro, Pai. Que o teu Espírito esteja trabalhando no coração de cada um. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós já vimos nas vezes passadas o nosso autor falando a respeito de Jesus, da superioridade de Jesus, porque, como nós vimos, ele está escrevendo para uma comunidade de irmãos que tinham vindo do judaísmo, tinham se convertido ao cristianismo, mas agora, diante de dificuldades, de tribulações, de problemas que eles estavam enfrentando, eles estavam sendo tentados a voltar atrás, a ir de volta para o judaísmo, a abandonar o cristianismo, a deixar de lado a fé que eles agora tinham abraçado. Então esse é o contexto, é disso que é esse público que o autor está tentando alcançar com o seu sermão, com a sua mensagem, né? Então ele já tinha falado lá no capítulo 2 que na encarnação Jesus se fez um de nós, se fez um conosco, um membro da família humana, ao ponto de poder nos chamar de irmãos. E também ele já tinha dito lá no capítulo 2 que pela fé no mediador nós somos santificados por ele e nele, em Jesus. E agora então ele começa esse novo trecho do capítulo 3 que nós acabamos de ler, nos chamando aos seus leitores, né, e a nós também, de santos
irmãos no versículo 1, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Que vocação é essa? É o chamado de Deus a crer em Jesus, a ser santificados em Jesus. Então nós pertencemos a uma só família, somos irmãos, a família daqueles que pela fé são chamados filhos de Deus, como diz João lá na sua primeira carta, no capítulo 3. Então nós somos de fato irmãos e somos santos, porque quando cremos em Cristo Jesus, o Pai envia o seu Espírito, o seu Santo Espírito, que nos santifica para Deus. Então, de fato, somos santos irmãos. Mas ele não usa essa expressão de uma maneira apenas afetiva, ele já está introduzindo o seu assunto, porque, como nós podemos ver, nós somente somos santos irmãos por causa de Jesus. Somos irmãos por causa dele, somos santos por causa dele. E, de fato, ele está apontando para a obra de Cristo na sequência do nosso texto, quando ele chama Jesus de apóstolo. É estranho a gente ouvir Jesus sendo chamado de apóstolo, porque essa expressão, no decorrer da Bíblia e no decorrer da história da igreja, essa expressão, essa palavra, acabou sendo usada meio que exclusivamente para aquele círculo mais estreito, mais fechado de discípulos que foram expressamente comissionados por Jesus para serem seus representantes, né, depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Os 12 discípulos que são chamados de apóstolos. Mas o sentido geral desta palavra não precisa ficar restrita a eles, porque, afinal de contas, apóstolo designa alguém que é enviado com uma missão, com uma tarefa específica em nome daquele que o enviou. De fato, o próprio Jesus, por diversas vezes, especialmente lá no Evangelho de João, diz: "O Pai me enviou". Inclusive, numa das vezes em que ele fala com os discípulos, enviando os discípulos ao mundo para evangelizar o mundo, ele diz assim: "Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio". Então, é muito normal, muito natural que Jesus seja aqui no nosso texto, seja chamado de apóstolo. Ele foi enviado por Deus, assim como ele também nos envia. Então, apóstolo é como se fosse um embaixador, aquele que tem o ofício de representar uma autoridade em solo estrangeiro, no caso do embaixador, né? É o caso de Moisés. Moisés é um bom exemplo de um apóstolo. Ele foi enviado ao povo hebreu por Deus, e também enviado ao faraó por Deus. E tanto a uns quanto a outro, ele falava em nome de Deus, de modo que rejeitar Moisés era também rejeitar a Deus. O autor continua chamando Jesus de sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote. Ele já havia chamado Cristo do nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote lá no capítulo 2, nós vimos isso algumas semanas atrás. Mas só para recapitular, o que é sumo sacerdote? Ele não é apenas o chefe dos sacerdotes, ele é o principal representante do povo perante Deus. É ele, somente ele, que ia até o lugar mais íntimo e central do templo ou do tabernáculo para oferecer um sacrifício anual em nome de todo o povo. E na aceitação daquele sacrifício, Deus estava aceitando todo o povo e perdoando todo o povo. Então ele é o principal encarregado nessa representação do povo perante Deus. Arão, o irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote. Ele era encarregado dessa oferta anual de expiação lá na época do povo no deserto, né? Então, resumindo, o nosso autor começa chamando aqueles leitores originais de santos irmãos, mas na verdade ele está querendo demonstrar a obra, apontar novamente a obra maravilhosa de Jesus Cristo em nosso favor, nos santificando e nos fazendo da família de Deus. Como? No seu ofício de mediador. Ele é o perfeito representante de Deus para nós, assim como Moisés falava em nome de Deus, e é o perfeito representante de nós para Deus,
assim como Arão representava o povo quando ia entregar o sacrifício. Então, ele é o perfeito mediador, ele está ali entre nós e Deus, fazendo com que haja essa relação íntima, de modo a sermos da família de Deus. Mas veja que nessas comparações entre Jesus e Moisés, o nosso autor sempre é muito respeitoso, ele nunca minimiza a pessoa ou a obra de Moisés. Ele não questiona a sua fidelidade, por exemplo. Na verdade, ele reafirma a sua fidelidade por 2 vezes. No versículo 2, ele fala que Moisés era fiel em toda a casa de Deus. E depois, no versículo 5 também, ele fala Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Por 2 vezes ele repete isso. E ele também diz que a casa que Moisés estabeleceu para Deus foi estabelecida, na verdade, pelo próprio Deus. Então Moisés estava ali como um servo fiel de Deus, administrando a casa de Deus, ou seja, o povo de Deus que havia sido confiado a ele com fidelidade. Isso é digamos assim, uma preocupação pastoral do nosso autor. Como a gente lembra, ele está escrevendo para judeus, né? Os hebreus aqui são judeus, eles vieram do judaísmo, tinham abandonado o judaísmo enquanto fé, mas ainda tinham o judaísmo como sua cultura, sua identidade étnica e nacional. Então ele tem muito cuidado para demonstrar que ele, que também provavelmente era um judeu, né, pela forma como ele lida tão bem com o Antigo Testamento, está escrevendo justamente para uma comunidade de crentes que tinham vindo do judaísmo, ele, sendo judeu escrevendo a outros judeus, ele tem muito cuidado em falar a respeito de Moisés, porque ele sabe e reconhece a importância histórica, espiritual, até mesmo civil de Moisés. Afinal de contas, ele foi o libertador, né, da escravidão do Egito, ele foi o legislador, né, que estabeleceu toda a legislação mosaica, como nós ainda a chamamos, e ele também era um profeta de Deus, o maior profeta de Deus, falando da parte de Deus com o seu povo. Então ele sempre demonstra essa reverência para com o grande profeta, mas ao mesmo tempo ele deixa muito claro a diferença de importância entre os dois. Com todo respeito, ele diz que há uma distância gritante entre Moisés e Jesus. Uma distância igual àquela entre o construtor da casa e a casa que ele construiu. Quando a gente olha uma casa bonita, uma casa vistosa, uma casa diferente na sua construção, a gente admira a casa, mas a primeira pergunta que a gente faz é: nossa, quem foi o arquiteto? Quando as pessoas vão tirar aquelas selfies, né, ali naquelas obras diferentes ali do Oscar Niemeyer, por exemplo, né, não é porque elas são bonitas, elas até são meio estranhas, né, todas retas ali, fica difícil até imaginar como é que aquilo vira uma casa, um lugar para se habitar ou viver, mas é do Oscar Niemeyer, então as pessoas tiram a foto porque ele é importante e, portanto, a sua casa, aquilo que ele constrói também é importante. Esse é o sentido aqui. Inclusive, numa outra versão, na NVI, esse versículo é traduzido como: o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Esse é o sentido do versículo 3 que nós temos aí. Na verdade, nesse caso, o construtor, diz o nosso autor, não é outro senão o próprio Deus, né? No versículo 4 ele diz: quem estabeleceu todas as coisas é Deus. E todas as coisas aqui, é claro, ele poderia estar se referindo ao universo todo. Ele começou a sua carta falando disso. Deus é o criador de todas as coisas mesmo. Mas no caso específico aqui, ele está se referindo ao fato de que Deus é aquele que estabeleceu uma casa através de Moisés e estabeleceu uma casa através de Jesus. A casa que ele estabeleceu em Moisés, é claro, é o povo judeu. E a casa que ele estabeleceu em Cristo, é claro, é a igreja. Essa metáfora de casa para falar do povo de Deus, ela é usada na Bíblia inteira e, inclusive, bastante no Novo Testamento, né? Paulo fala disso lá na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta, Pedro fala disso na sua carta também. Nós somos a casa de Deus. Agora, é interessante nós percebermos, então, que nessa comparação entre as duas casas que o nosso autor está fazendo, a casa onde Moisés serviu, né, como um servo fiel, como ele repete aqui, ele foi fiel,
A casa foi estabelecida por Deus, ou seja, o nosso autor não está negando, né, que lá no Antigo Testamento havia um povo de Deus, havia, mas agora essa nova casa, essa casa renovada de Deus, foi estabelecida pelo Filho. Então não há comparação entre o servo e o filho, até porque Moisés, na sua casa fiel, ele estava estabelecendo uma casa e uma revelação e um povo que apontava para coisas maiores que haveriam de vir, né? Ele fala disso no final do versículo 5, aí, né? Ele fala assim, que ele era um servo fiel para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, ou seja, a casa que Moisés estabeleceu, né, o judaísmo lá do Antigo Testamento, era uma casa fiel? Era, mas a função dela era transitória. E a casa definitiva é estabelecida pelo próprio filho. E é claro, não há comparação entre um servo, por mais fiel que seja, e um filho fiel. Mesmo porque, como nós sabemos, um filho é o herdeiro. Num certo sentido, o filho é o dono da casa. Então, não há essa possibilidade de comparar. A obra de Moisés, por mais maravilhosa que tenha sido, apontava para a obra que Jesus iria fazer, muito mais definitiva, muito mais maravilhosa da parte de Deus. Então, não há comparação. E ele, então, traz aqui um aviso. Ele está trazendo um aviso. Se aqueles irmãos estavam pensando em desistir da caminhada cristã e voltar para o judaísmo, ao fazer essa comparação, ele está trazendo um alerta muito grave. Sair da casa do filho e ir para a casa do servo é regredir espiritualmente, não há comparação, né? Não há salvação na casa do servo agora que a casa do filho foi estabelecida. Não é possível voltar ao judaísmo agora que a igreja cristã está estabelecida pelo filho, né? Então, eles precisavam saber disso, eles precisavam entender que desprezar a fé cristã, abandonar a fé cristã, era desprezar a obra que o próprio Deus estava fazendo, a própria casa que Deus tinha estabelecido, o próprio Filho de Deus. Então, significaria agora ser estrangeiro, estar à parte da própria família de Deus. E essa advertência ganha peso com uma palavrinha muito pequena que ele usa no versículo 6, mas que é definitiva. A palavrinha é se. No versículo 6 ele diz, essa casa somos nós, certo? Como povo de Deus, essa casa da qual ele está falando metaforicamente somos nós, já tínhamos entendido isso. Se guardarmos firme até o fim. Pois bem, somente seremos a casa do Filho de Deus se, e somente se, guardarmos até o fim, diz o autor, a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, nós não seremos parte da casa de Deus a menos que tenhamos essa ousadia corajosa de perseverar que a tudo que vier contra a fé, a tudo que vier contra a caminhada cristã, sem retroceder. Se eles estavam pensando em retroceder, eles precisavam entender. Se eles voltassem atrás, eles não seriam casa de Deus. Somente seremos casa do Filho, nosso autor está dizendo, se guardarmos firmes até o fim a exultação da esperança. Sim, porque é na esperança que nós somos salvos, né? Diz Paulo lá na carta dele aos Romanos, capítulo 8, versículo 24. Isso quer dizer que nós ainda não enxergamos a nossa situação, a nossa redenção não está visível, não está completa, não se manifestou ainda o que haveremos de ser, como diz João na sua primeira carta, capítulo 3. Mas com coragem e alegria nós esperamos aquele dia sem desanimar. Este ser aqui indica que a casa de Deus é caracterizada pela fidelidade. Moisés foi um servo fiel, usado por Deus para estabelecer sua casa. O Filho de Deus foi fiel e usado por Deus para restabelecer essa nova casa. E os membros desta família também são chamados à fidelidade. Lembra que ele falou da vocação celestial? A vocação celestial é de se santificar e permanecer até o fim. É uma vocação à fidelidade. Se permanecermos fiéis, comprovamos que pertencemos a esta casa, a esta família, à igreja, ao povo de Deus, a Jesus. Se depois de colocarmos a mão no arado, olharmos para trás, diz o próprio Jesus lá em Lucas, mostramos que não somos da família daquele que é fiel.
Então, essa advertência pesada que o autor está trazendo para nós, para os seus leitores e para nós também. Não com o objetivo de balançar a nossa fé. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Não. No objetivo de balançar o nosso comodismo. Ele está nos sacudindo e dizendo, será que você realmente pôs a sua segurança em Cristo? E será que você permanece nessa fé? Firme na rocha? Ele pretende nos sacudir. E usando essa expressão, guardarmos firme, é como se ele estivesse repetindo aquela expressão lá no capítulo 2, versículo 1, que nós lemos há algumas semanas atrás, onde ele diz, apeguemo-nos com mais firmeza. Considerem atentamente ao Senhor, se apeguem atentamente ao Senhor, firmemente ao Senhor, porque a casa que ele estabeleceu, a igreja, é muito superior àquilo que Deus tinha estabelecido no Antigo Testamento. Essa é a mensagem do nosso autor para os seus leitores. E eu quero terminar com 3 aplicações à nossa manhã meditando nesse texto. Em primeiro lugar, o nosso autor está nos lembrando de meditar no que Deus fez por nós em Cristo. Ele sempre volta o nosso olhar para Cristo e nesse trecho aqui, especialmente para a obra de Cristo como nosso mediador. Ele é o apóstolo, ele é ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, da nossa fé. Então, meu irmão, tenha diante de você Jesus como o seu mediador, aquele que representa você diante de Deus e Deus para você. Então, se você está desanimado, cansado das lutas, se você está fraco na fé, caindo sempre nos mesmos pecados, o autor está dizendo, a palavra de Deus está dizendo nesta manhã, que se você quiser perseverar na fé, se você quiser resistir à tentação de se desviar, se você quiser ser fiel, você vai ter que focar, você vai ter que olhar para Jesus e encher o seu coração do Senhor Jesus. Medite naquilo que ele fez por você, medite naquilo que ele fez por você e por seus irmãos na cruz, medite na cruz dele, nos seus sofrimentos em seu lugar, medite na vida que ele sacrificou por você, medite no seu poder de ressuscitar dentre os mortos, de vencer a morte, medite no seu poder de estar agora à direita de Deus o Pai, intercedendo por você. É isso que precisa encher o teu coração e a tua mente nesta manhã e em todos os momentos em que você estiver em luta. Você tem meditado nisso? Você tem meditado na cruz? Você tem meditado no túmulo vazio? Você tem meditado no trono da majestade nas alturas, cuja direita está o teu mediador? Ou você tem se esquecido disso no seu dia a dia? Será que você tem colocado tanto as dificuldades e problemas diante de você que, como aqueles leitores do passado, está pensando em voltar atrás? Não faça isso. Olhe para frente, olhe para Jesus. Quando você estiver clamando a Deus numa dificuldade, lembre-se, é o Filho fiel que está intercedendo junto ao Pai. Quando você estiver clamando a Deus para resistir a uma tentação, lembre-se, é o Filho que está intercedendo por você junto ao Pai. Quando você pedir forças para resistir, lembre-se, não se esqueça, é Jesus que está intercedendo por você. Segunda aplicação. A carta nos fala, nesse trecho, que somos a família espiritual de Deus. A igreja é a casa de que Jesus, o Filho fiel, estabeleceu. É comum nós ouvirmos as pessoas dizendo, salvação é individual. É só eu e Deus, né? Não está completamente errado, mas está bastante incompleto esse pensamento. Na verdade, é claro que eu tenho que crer em Jesus para ser salvo, né? Então, nesse sentido, a salvação é individual. Mas a salvação nunca deve ser levada adiante de um modo individual, individualista, egocêntrico. A vida cristã jamais é assim. A nossa vocação celestial, aqui que o nosso autor fala, é de sermos uma família da fé, onde todos somos irmanados debaixo de um só Deus, que é Pai de todos. Então, nenhum cristão tem autorização para viver a sua fé de modo individualista. Na verdade, nenhum cristão vai conseguir avançar e progredir e perseverar na sua fé de modo individualista. A fé, meus irmãos, floresce e dá frutos somente quando é vivida e compartilhada na casa de Deus, na comunidade da fé, na igreja. Somos
santos irmãos, diz o nosso autor. E qualquer atitude nessa que renegue ou prejudique essa verdade espiritual é uma grave ofensa contra aquele que se fez nosso irmão para que pudéssemos ser da sua família. Nessa pandemia, de um modo especial, nós temos visto com tristeza que muitos irmãos e irmãs têm deixado a comunhão dos santos, né? Às vezes, por uma dificuldade de ir pessoalmente até a igreja, têm usado isso como desculpa para simplesmente se afastar completamente da comunhão, né? Mas a comunhão pode ser exercida mesmo em tempos de pandemia. Se você não pode estar em todas as vezes na sua igreja pessoalmente, você deve acompanhar os trabalhos online, você pode conversar com os seus irmãos numa ligação, numa mensagem. Temos tanta facilidade hoje de comunicação, né? Se não dá para fazer uma visita, né, dá para conversar pelo menos pelo telefone, uma mensagem, né? Dá para manter a comunhão por todos os meios e oportunidades que Deus tem nos dado, porque somos santos irmãos na casa de Jesus. Então, lembre-se disso, não deixe a comunhão cristã de maneira alguma. E por último, o nosso trecho aqui trouxe uma advertência muito grave. Ele disse que nós pertencemos à casa de Jesus se guardarmos até o fim, que é um alerta contra o conformismo, o comodismo de um crente. Nós não devemos confiar apenas naquela decisão passada, como se fosse aquilo um índice, um marcador da nossa saúde espiritual atual. Não. O autor não está muito interessado em saber se nós confiamos em Cristo lá no passado. Ah, teve um acampamento em que eu fiquei muito emocionado. Ah, teve um culto no qual eu aceitei Jesus e fui à frente. Ah, eu senti a presença de Deus naquela ocasião X ou Y. Ah, eu fiquei muito impactado num certo culto, ou no meu batismo, ou em qualquer outra situação assim. Olha, essas coisas têm o seu lugar e são importantes, mas meu irmão, minha irmã, o que o autor e o que a palavra de Deus está nos questionando nesse texto é: hoje, agora, você está confiando em Cristo? Você está com Jesus? Você continuará confiando nele hoje à tarde, amanhã, na semana que vem? Às vezes nós nos estribamos em alguma experiência com Deus no passado e achamos que isso é o suficiente, mas nós precisamos perseverar até o fim. Então não é interessante aquela confissão original se ela é abandonada. Não é interessante aquela experiência do passado se ela não está sendo vivida. O que interessa é agora. Hoje nós não devemos abandonar, nós não devemos nos esfriar, nós não devemos nos afastar, nem de Cristo, nem do seu povo e nem da fé. Então esta é a mensagem que o nosso autor está nos trazendo. O Senhor Jesus é o Filho fiel na casa de Deus que somos nós. Ele nos introduziu na casa e na família do seu Pai e intercede por nós diante do seu Pai. Se nós meditarmos, se nós considerarmos, se nós enchermos o nosso coração do pensamento a respeito dele, da sua obra, da sua grandeza, nós permaneceremos tão fiéis na sua casa quanto ele mesmo foi fiel em nos fazer parte dela. Que o Senhor assim nos abençoe com essa fidelidade em toda a sua casa, essa fidelidade que ele abençoa sempre. Amém. Vamos então ver se temos pedido de oração aqui. Deixe-me ver, temos a Geralda pedindo oração pela salvação dos filhos, nora, genro, nora e netos, oração pela família então, né? Quem mais? Rogério aqui louvando a Deus porque ele está vivo, não está pendurado na cruz, amém, Rogério. Isabel pedindo resposta sobre uma causa, vamos orar também por isso. Oração por Cibele, a sua filha da Simone, e o esposo Augusto, estão afastados da casa de Deus. Oração por irmãos e irmãs. Tá joia. Então a maior parte das orações, dos pedidos de oração aqui, são pela família, né? Vamos orar sim, vamos pedir ao Senhor que dê a sua graça à família de cada um dos irmãos e irmãs. Alguns outros pedidos aqui. Vamos então colocar diante do Senhor esses pedidos na
confiança de que o nosso mediador está intercedendo por nós. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus querido e santo, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer porque a tua palavra vem até nós, não apenas até os nossos ouvidos, mas aos nossos corações, transformando a nossa vida, Pai. Obrigado porque sabemos que é por Jesus que o Senhor fala conosco, é por Jesus que o Senhor nos recebe em tua presença nesse momento, é por Jesus, ó Deus, que nós podemos chamar o Senhor de Pai. Obrigado por tudo isso, Pai. E queremos então colocar diante do Senhor os pedidos de oração que foram feitos aqui, ó Deus. São pedidos voltados para a família, pessoas que nós amamos, filhos, genros, noras, ó Deus, irmãos e irmãs que se afastaram do Senhor, familiares, ó Deus, que têm o nosso amor, mas que ainda não te amam ou têm abandonado o amor a ti, ó Deus. Pedimos ao Senhor, em nome do nosso mediador Jesus Cristo, que visite essas pessoas queridas, ó Deus, e poderosamente transforme os seus corações e traga-os de volta para a tua casa, Senhor, para a casa onde nós somos santos irmãos. Santifica-os, ó Deus, e traga-os de volta para a tua intimidade, para a tua comunhão, para o meio do teu povo, Senhor. Alcança essas vidas, Senhor. Nós pedimos isso porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer isso, porque o teu Santo Espírito vai e alcança todos os lugares onde quer que essas pessoas estejam, Senhor. Então colocamos nas tuas mãos poderosas, confiados, ó Deus, não no nosso merecimento, não na nossa capacidade ou fidelidade, mas confiados na fidelidade do nosso mediador, do apóstolo da nossa fé, do sumo sacerdote da nossa confissão, confiados em Jesus Cristo, o teu Filho. Oramos em nome dele. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus por podermos falar com ele em oração, graças a Deus pela vida de cada um de vocês que acompanhou. Continue assistindo a IPP TV e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.